A Bíblia Sagrada é um livro que abrange outros 66 livros na Bíblia evangélica. Na Bíblia católica, existem 7 livros a mais. Os primeiros escritos foram escritos desde de 4.000 anos atrás. Dentre os 66 livros na Bíblia, existem cerca de 40 escritores. Neste vídeo, vamos mostrar os escritores de todos esses livros, quando foi escrito e seu conteúdo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos começar. Gênesis. O primeiro livro da Bíblia tem 50 capítulos. Foi o primeiro livro escrito por Moisés, escrito entre os séculos 15 e 13 a.C. O livro conta desde a criação de tudo até a história de José. Êxodo. O segundo livro da Bíblia tem 40 capítulos. Foi escrito por Moisés. Foi escrito entre os anos 1445 e 1405 a.C. O livro conta a libertação de Israel no cativeiro do Egito. Levítico. O terceiro livro da Bíblia tem 27 capítulos. Foi escrito por Moisés entre os séculos 15 e 13 a.C. O livro conta acerca do culto ao Senhor na Antiga Aliança. Números. O quarto livro da Bíblia tem 36 capítulos. Foi escrito por Moisés. Os estudiosos datam o livro por volta de 1406 a.C. e trata sobre os 40 anos que os israelitas ficaram no deserto. Deuteronômio. O quinto livro da Bíblia tem 34 capítulos e é o último livro escrito por Moisés, escrito entre os séculos 15 e 13 a.C. Conta os últimos anos de Moisés até sua morte. Josué. O sexto livro da Bíblia tem 24 capítulos e não se sabe o seu escritor, provavelmente Josué, escrito no século 12 a.C. Trata-se sobre a entrada dos israelitas na Terra Prometida. Juízes. O sétimo livro da Bíblia tem 21 capítulos, não se sabe o escritor. A tradição judaica diz que o profeta Samuel escreveu o livro, escrito no início da monarquia de Israel. Conta sobre os juízes de Israel após a morte de Josué. Ruth. O oitavo livro da Bíblia tem 4 capítulos e seu autor é desconhecido. A tradição judaica diz que o profeta Samuel escreveu, enquanto outros acham que a própria Ruth escreveu, porém apenas Deus sabe o real escritor do livro. Escrito no início do Império de Israel, conta a história de Ruth. 1ª e 2ª Samuel. O nono e 10º livro da Bíblia, com 31 e 24 capítulos, respectivamente, não se sabe ao certo o escritor do livro, mas é atribuído a Samuel com adições do profeta Natã, escrito entre no início da monarquia, conta desde do nascimento de Samuel até o rei Davi. 1ª e 2ª Reis. O 11º e 12º livro da Bíblia tem 22 e 25 capítulos, respectivamente, não se sabe o escritor. Alguns dizem que o profeta Jeremias escreveu, mas não se sabe ao certo. Escrito entre 560 e 538 a.C., conta desde do reinado de Salomão até o fim do reino de Judá. 1ª e 2ª Crônicas. O 13º e 14º livro da Bíblia tem 29 e 36 capítulos, respectivamente. A tradição judaica diz que Esdras escreveu o livro entre 520 e 400 a.C. Conta a história do reino de Davi até o fim de Judá. Esdras. O 15º livro dá 10 capítulos. O possível escritor é o sacerdote Esdras. Escrito entre 440 a 300 a.C., traz um relato da volta de judeus da Babilônia para Jerusalém. Neemias. O 16º livro da Bíblia tem 13 capítulos. O possível escritor é Esdras com contribuições de Neemias. Escrito entre 431 e 430 a.C., mostra a reconstrução de Jerusalém. Ester. O 17º livro da Bíblia tem 10 capítulos. Existe teoria sobre o escritor do livro, como Ester e Mardoqueu, mas não se sabe ao certo. Escrito no final do século 5 a.C., mas outros dizem que foi escrito entre o final do século 4
e início do século III a.C. Mostra a história da bela rainha Esther. Jó. O 18º livro da Bíblia tem 42 capítulos, que mostra a prova de Jó. É o livro mais misterioso da Bíblia, não se sabe nada sobre o autor e data. Existem várias teorias sobre o autor, como Moisés, Jó, José do Egito, o amigo de Jó Eliú, e o rei Salomão, enquanto a data é entre os séculos 6 e 4 a.C., porém somente Deus sabe o real autor de Jó. Salmos. O 19º livro da Bíblia tem 150 capítulos, e foi escrito por vários autores. O rei Davi escreveu cerca de 73 salmos, Moisés escreveu o Salmo 90, e talvez o Salmo 91. Salomão escreveu o Salmo 127 e 72, os filhos de Corá escreveram cerca de 11 salmos, Emã escreveu o Salmo 88, e Etã 89. Asaf escreveu 12 salmos, o resto dos salmos é de autoria anônima. O livro foi escrito durante 1000 anos. Provérbios. O 20º livro da Bíblia tem 31 capítulos, e foi escrito por Salomão, com adições de Agur, rei Lemuel, e o rei Ezequias de Judá, entre 960 e 686 a.C. Traz ensinamentos retirados de experiências de vida. Eclesiastes. O 21º livro da Bíblia tem 12 capítulos, e foi escrito por Salomão durante seu reinado. O livro examina a vida de todas as perspectivas. Cânticos. O 22º livro da Bíblia tem 8 capítulos, e foi escrito por Salomão, e foi escrito durante seu reinado. O livro trata sobre o amor entre o homem e a mulher. Isaías. O 23º livro da Bíblia tem 66 capítulos. Foi escrito pelo próprio profeta Isaías, entre 740 e 701 a.C. Trata sobre a trajetória do profeta. Jeremias. O 24º livro da Bíblia tem 52 capítulos, e foi escrito por Jeremias, com a ajuda de Baruque, entre 640 e 586 a.C., e mostra a jornada de Jeremias. Lamentações. O 25º livro da Bíblia tem 5 capítulos, e foi escrito pelo profeta Jeremias. Ele pode ter escrito o livro enquanto estava no Egito. Neste livro, Jeremias lamenta a queda de Jerusalém. Ezequiel. O 26º livro da Bíblia tem 48 capítulos, escrito pelo profeta Ezequiel durante o cativeiro de Ezequiel na Babilônia. Relata as profecias e visões de Ezequiel. Daniel. O 27º livro da Bíblia tem 12 capítulos, escrito pelo próprio Daniel, escrito entre 530 a.C., e trata sobre Daniel e outros na Babilônia. Oseias. O 28º livro da Bíblia tem 14 capítulos, e foi escrito por Oséias no século 8 a.C. Mostra suas pregações sobre a desobediência de Israel. Joel. O 29º livro da Bíblia tem 3 capítulos, e foi escrito pelo profeta Joel, antes de 850 a.C. O livro de Joel trata sobre a vinda do Senhor. Amós. O 30º livro da Bíblia tem 9 capítulos, escrito por Amós no século 8 a.C., e trata sobre a desobediência de Israel. Obadias. O 31º livro da Bíblia tem 1 capítulo e seu autor é Obadias no século 8 a.C. Nesse livro Obadias profetiza a queda de Edom. Jonas. O 32º livro da Bíblia tem 4 capítulos, provavelmente escrito por Jonas em meados do século 8 a.C., e mostra a história de Jonas. Miqueias. O 33º livro da Bíblia tem 7 capítulos, e foi escrito por Miqueias, escrito durante 740 a 697 a.C., e nesse livro, Miqueias profetiza o juízo em Israel. Naum. O
O 34º livro da Bíblia tem 3 capítulos, e foi escrito pelo próprio Naum, entre 663 a 612 a.C. Contém a profecia de que Nínive seria destruída, por causa da desobediência do povo. Abacuque. O 35º livro da Bíblia tem 3 capítulos escrito pelo profeta Abacuque, e sua data é incerta, provavelmente em 597 a.C. O livro contém a desobediência de Israel e a oração de Abacuque. Sofonias. O 36º livro da Bíblia tem 3 capítulos, e foi escrito pelo profeta Sofonias, entre 639 a 608 a.C. O livro mostra as tentativas de Sofonias sobre o arrependimento de Judá. Ageu. O 37º livro da Bíblia tem 2 capítulos, e foi escrito por Ageu em 520 a.C. Registra o mandamento de Deus para que reconstruíssem o templo. Zacarias. O 38º livro da Bíblia tem 14 capítulos, escrito pelo profeta Zacarias, entre 518 e 520 a.C., e relata as visões do profeta Zacarias. Malaquias. O 39º livro da Bíblia e o último do Velho Testamento tem 4 capítulos, e foi escrito por Malaquias, mas muitas pessoas questionam isso. Escrito por volta de 430 a.C., o livro traz descrições que mostram a necessidade de reformas antes da vinda do Senhor. E esse foi mais um vídeo. Sobre os restantes dos livros do Novo Testamento, iremos fazer um outro vídeo sobre. Antes de terminar este vídeo, queria agradecer pelos 200 inscritos. Muito obrigado, e que Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo.